Boa noite, vocês estão aí do outro lado, na Palavra com Palavra. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, com esse grupo tão especial. Eu queria falar um pouco hoje sobre oração. E eu vou pegar um texto hoje que é muito incomum. Um texto que eu particularmente nunca ouvi um sermão nesse texto, nem um estudo sobre oração. Mas eu creio que é um dos textos mais significativos sobre oração na Palavra de Deus. Tá? É um dos textos, para mim, mais especiais sobre oração. A gente, quando pensa em oração, a gente pensa na oração do Pai Nosso, né, que é o texto clássico de Jesus, né, nos ensinando como orar. Né. Paulo falou muito sobre oração. Basicamente, em todas as cartas do Novo Testamento, você encontra menção de oração. Né. Mas eu queria levar vocês hoje para Apocalipse, capítulo 8, comigo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre oração na perspectiva dos últimos dias. Eu não tenho um título para esse estudo e eu vou dar um título para ele no final, em vez do início, porque eu acho que a gente, quando fechar aqui hoje, a gente vai entender melhor o que é que o Espírito quer falar com a gente aqui hoje. Vamos ler então aqui Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 6. Tá, eu vou ler com vocês, eu vou ler para vocês então. O texto diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aqui nós temos um grande problema teológico aqui. Tá? O texto diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora. A minha questão teológica, onde é que vai estar eu, Adelso e Sinésio nesse tempo aqui? Porque a gente gosta de falar. A gente gosta de falar. Então, silêncio no céu por meia hora é uma questão teológica muito grave para ser resolvida. Continuando. Então vi os 7 anjos que se acham de pé, em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Como eu falei, é um texto muito atípico com relação à oração. A menção aqui, se você olhar o texto, o contexto do texto, ele fala exatamente sobre oração. Eu queria fazer algumas afirmações sobre oração, fundamentadas nesse texto da Palavra de Deus. Tá? Primeiro, que a oração é diversificada. A gente tem uma concepção, quem foi criado em igreja como eu, igreja presbiteriana, igreja fundamentalista, entendeu? Rígida demais. A oração é um ato muito cerimonial. Eu não sei qual é o background de vocês em termos de oração, mas no meu contexto de criação, no meio evangélico, meu pai sendo presbítero da igreja, eu indo para a igreja já no ventre da mãe, antes de nascer, frequentava a igreja. Então, assim, oração era uma coisa cerimonial, a oração era uma coisa muito a palavra não é séria, não, porque a oração tem que ser séria, mas é muito formal. Tá? Senhor, Deus que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí parece que a gente tem que preparar as palavras para falar para Deus. Mas o texto foge dessa realidade que nós fomos criados, ou pelo menos quem foi criado aqui em igreja, como é o meu caso, e talvez alguns, o Fernando e outros aqui que foram criados, né, dentro do contexto de igreja, onde existe um cerimonialismo e um formalismo muito grande com relação à oração. O texto diz uma coisa muito interessante, ele fala assim, no versículo 3, que o anjo ficou de pé com o incensário e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos. Muito no contexto terreno, humano, é muito. Mas muito no contexto do céu, é muito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Poucas vezes, se você olhar aqui o texto, o livro de Apocalipse todo, você vai ver que a palavra muito aparece muito pouco. Porque muito no contexto do céu é muito. Não é o nosso muito. E exatamente Deus
de alguma forma, orientou o anjo antes. Esse anjo, ele pega muito incenso, porque as orações são muitas. E os incensos e as orações foram oferecidas a Deus no trono de Deus, diante do altar, que é o altar de ouro. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. O altar de ouro, onde Jesus, de uma forma espiritual, foi sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o texto fala de muito aqui, é porque tem muita oração. E se a oração é muita, é múltipla, como a gente entende aqui, a oração não é cerimonial, oração não é formalismo. Sabe o que é oração? É assim, ó, Jesus, isso é oração. Você está dirigindo, e aí de repente uma situação de perigo se vem à sua frente, e você simplesmente fala Jesus. Ou então, meu Deus. O meu Deus pode ser um vício de linguagem, mas nos momentos de dificuldade que nós passamos, o meu Deus se torna uma oração. E eu entendo esse muito aqui porque a oração é diversificada, a oração é muita para Deus. Oração não é só aquele negócio de você se ajoelhar, também é, não é de você formalizar uma série de frases especiais para Deus, também é, mas a oração é qualquer suspiro do seu coração falando com Deus. Pode ser no banheiro, pode ser dirigindo, pode ser no avião, pode ser andando, pode ser correndo no Parque da Jaqueira. Em qualquer lugar que você esteja, no momento que você se tenta falar alguma coisa para Deus, ou suspira alguma coisa para Deus, ou no seu pensamento você pensa em Deus, você está orando. Por isso que é muito incenso, porque tem muita oração, e a oração ela é diversificada. Ela não é uma coisa formal. Queridos, qualquer momento que você estiver de olho aberto, caminhando, e você se referir a Deus, você está orando. E eu vou daqui a pouquinho falar sobre a preciosidade da oração, e você vai entender para onde essas orações vão. Como é que Deus vê essas orações? As orações são muitas, porque elas são diversificadas, e elas fogem a qualquer padrão humano. Qualquer suspiro da sua alma para Deus é oração. Qualquer pensamento seu para Deus é uma oração. Você está em contato com o sobrenatural. Isso é comunicação com Deus. É oração. Por isso que o texto diz que tem que colocar muito incenso, porque é muita oração. Porque se nós fôssemos depender das orações formais e das orações cerimoniais, teria muito pouco incenso para queimar com as orações. Mas já que as orações são qualquer ato de comunicação sua com Deus, então tem que ser muito incenso, porque é muita oração. Então a primeira afirmação é que a oração é diversificada. A segunda afirmação é que a oração é preciosa. O texto diz que o anjo pegou um incensário de ouro e para oferecer junto com o incenso as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse altar aqui. Quando Deus deu para Moisés a visão do tabernáculo e disse para ele, você vai fazer exatamente como eu te mandei. E depois a palavra diz que o tabernáculo eram apenas as coisas, os utensílios do tabernáculo eram sombras da realidade do céu. Né? E eu queria que você segurasse aqui em Apocalipse, no seu telefone, e voltasse comigo aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, para a gente entender um pouquinho esse contexto de tabernáculo no céu, tabernáculo na terra, templo de Salomão, o que Deus fez dessa forma. Há um texto que diz que as coisas que foram dadas a Moisés são sombras da realidade do céu. Elas são visões ou visualizações terrenas daquilo que é sobrenatural. Visualizações humanas daquilo que Deus projetou no céu. Ele falou para Moisés fazer o tabernáculo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 19, fala assim, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate, e isopo,
e aspergiu não só o próprio livro, como também o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mais uma vez, sombra, figura, tá? Porém, no mesmo céu, foi onde ele entrou, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Meu ponto aqui é simples. É que esse altar de ouro aqui é o altar onde Jesus foi sacrificado diante de Deus. Se você olhar, eu li aqui só um pouquinho de Hebreus, se você ler o livro de Hebreus todinho, especialmente os capítulos 9 e 10, você vai entender o que eu estou querendo passar para você aqui agora. É que o tabernáculo, o templo de Salomão, eram figuras e sombras das realidades celestiais. E a Bíblia está dizendo, no que eu li para vocês aqui agora, de que Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas. Não foi o tabernáculo, espiritualmente falando, não foi o tabernáculo que Moisés construiu, nem tampouco o templo que Salomão construiu. Mas foi justamente nesse altar de ouro que Jesus se apresentou a Deus como sacrifício eterno pelos nossos pecados. E é exatamente nesse lugar que as suas orações vão. Toda vez que você ora, seja de joelho no chão, nesse contexto de conflito, de dificuldade, não dificuldade financeira, mas econômica com o país, você ou de joelho, você está no carro dirigindo, você fala alguma coisa. Nesse momento, essas orações são colocadas no lugar mais precioso do universo. O lugar mais precioso do universo, sabe qual é? É o lugar onde Jesus foi imolado pelos seus pecados. Esse é o lugar mais precioso do universo. E é nesse lugar que um dia os seus suspiros, as suas angústias, as suas aspirações para Deus serão oferecidas como Jesus. Nada, nenhuma outra coisa foi ou será oferecida nesse lugar a não ser Jesus e as suas orações. Você está entendendo a preciosidade que Deus... Vou refrasear. Você está entendendo como Deus vê a sua e as suas orações? Como Deus as considera tão preciosas a ponto de permitir que os anjos, um dia, no futuro breve, as ofereçam diante dele, no local em que Jesus entrou espiritualmente para pagar os nossos pecados, no altar de ouro do templo de Deus nos céus. Então a oração é diversificada, a oração é preciosa, nós temos que andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. A oração tem direção. E essa oração aqui ela tem duas direções. Voltando no texto de Apocalipse, o texto diz que quando o anjo ofereceu as orações junto com muito incenso no altar de ouro que se acha diante do trono de Deus, diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. A oração tem direção. A primeira direção da oração é para cima. A oração sempre vai para Deus. A oração não precisa de intermediação. A oração não precisa de que alguém que se ache ou que você considere mais especial que você, ou mais espiritual que você, seja o seu intermediário
para chegar a Deus, como algumas religiões fazem, né? Você pede a fulano ou a fulana para fulana interceder, não. Só tem um caminho para a oração. Ela sobe à presença de Deus. À medida que o anjo queima o incenso junto com as orações, a Bíblia diz que a fumaça, o cheiro, o aroma daquilo que nós tanto ansiamos diante de Deus, chegam às suas narinas, sobe para Deus. Então, a primeira direção da oração, da sua oração e da minha oração é para cima. Então não importa se você está dirigindo, se está de joelho, se você está no meio da congregação, se está no meio de um grupo orando, se está dentro de uma mata, se você está sozinho, se você está acompanhado, se tem pouca gente, se tem muita gente, não importa. Toda vez que você orar, toda vez que você suspirar, toda vez que você falar com Deus, toda vez que você pensar em Deus, esses pensamentos, essas orações, essas palavras, esses sentimentos, essas emoções vão para cima, para Deus. Elas chegam até o trono de Deus. Mas elas não ficam aí. Elas tomam outra direção. A primeira direção é para cima. Veja o que diz o verso seguinte. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A oração sobe, é a primeira direção dela. E a oração desce. Ela desce para a terra. E é interessante que quando o anjo joga as orações para a terra, o texto diz que houve o quê? O que é que houve aí? Trovão, relâmpagos e o quê? Vozes. Terremoto. O barulho das suas orações vão voltar para a terra. De alguma forma. E é fácil de entender isso aqui. A primeira direção da minha oração e da sua oração é para Deus. Porque ela é direcionada para Deus e ela precisa chegar ao coração de Deus. No momento que ela chega lá, o próprio Deus a joga para a terra. Porque nenhuma realidade no céu pode ser mudada. Mas qualquer realidade na terra pode ser mudada com a sua oração. Eu vou repetir essa frase para você que está ouvindo aí. Nenhuma realidade no céu pode ser mudada. Você pode orar para mudar a posição do arcanjo Miguel. Você pode pedir para Deus mudar de Miguel para Gabriel. Você pode pedir para Deus não fazer que o apocalipse aconteça dessa forma aqui, que mude a ordem. Você vai perder seu tempo. A minha e a sua oração nunca vão mudar nenhuma realidade no céu. Mas qualquer realidade na terra pode ser mudada pela sua oração. E para mim essa é a grande lição desse texto. As nossas vozes angustiantes, de alegria, de celebração, de dor, de pranto, de angústia, de choro, de felicidade, no momento que elas se tornam orações, elas sobem para o coração de Deus e voltam para as realidades que elas podem mudar. E qualquer realidade da terra pode ser mudada com a sua oração. E eu podia discorrer aqui com vocês e falar sobre dezenas, centenas de exemplos de pessoas simples como eu e você. Até algumas mais pecadoras do que eu e você, desse ponto de vista. E que realidades naturais, terrenas, foram mudadas porque essas pessoas decidiram orar. Decidiram falar com Deus. Decidiram alcançar o coração de Deus. As orações subiram para o coração de Deus e voltaram para as realidades da terra que precisavam ser transformadas por causa daquelas orações. Então eu vou só terminar, não vou terminar agora não, tenho mais alguns minutinhos, mas eu só quero concluir essa última parte, essa penúltima parte, dizendo que, quero repetir essa frase que eu disse, que as orações que nós, seres humanos, fazemos, não podem mudar nunca nenhuma realidade no céu, porque o céu é perfeito.
e no céu reina Deus. Mas no mundo que jaz no maligno, onde o príncipe das trevas reina temporariamente, as nossas orações podem mudar qualquer realidade. Qualquer realidade. Aí nós entendemos que para Deus não há impossíveis. Quando você e eu oramos, qualquer realidade, no nosso contexto humano, terreno, pode ser mudada por essa oração. Eu quero concluir destacando aqui uma frase, que ele fala no versículo 3 e versículo 4. Ele fala assim, que o anjo foi dado ao anjo muito incenso para que ele possa oferecê-lo com as orações de todos os santos. E no versículo 4 diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. Eu quero terminar falando que nesse contexto de oração, e ela só muda qualquer realidade, porque eu e você somos santos. E eu não estou falando aqui de santidade no sentido de que você é uma pessoa diferenciada dos outros e você pode ser beatificado ou canonizado um dia se você se inclinar para uma outra religião qualquer. A Bíblia diz que você é santo. Naquele texto de Hebreus, eu não vou ler agora por causa do tempo, no capítulo 10, a Bíblia diz que, lá no capítulo 10, versículo 10 de Hebreus, o texto diz que Jesus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele santificou quem está sendo santificado. Então, por que você é santo? Você tem acesso ao coração de Deus. E a sua oração não vai para nenhum outro lugar. Ela não se interrompe no caminho, ela não para, ela não se desvia, ela vai simplesmente direto para o trono de Deus. E Deus recebe a sua oração, porque Ele olha para você e para mim e vê santos, homens e mulheres que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu por você e por mim, Ele não tocou, Ele não interviu na sua aparência. Alguns ficaram mais bonitos, como eu e Amós. Se você conhecesse Amós antes, a gente ficou mais bonito. Né? Jesus não interviu na nossa aparência. Jesus não interviu em nenhum aspecto cosmético seu. Jesus não interviu nem internamente em nenhum órgão seu para mudar alguma coisa, nem o seu coração. Ele diz figuradamente que seu coração era de pedra, se tornou de carne, mas no entanto seu coração sempre foi de carne. Do ponto de vista espiritual, você e eu éramos resistentes às coisas de Deus, éramos apáticos às coisas de Deus, insensíveis às coisas de Deus. No momento da conversão, você se tornou uma pessoa sensível, né? E inclinada para as coisas de Deus. Mas seu coração sempre foi de carne. Deus não interviu em nada físico, cosmético ou funcional seu. Deus interviu na sua essência. Deus interviu na sua essência. Quando você recebeu Jesus naquele dia, Ele interviu na sua essência. Ele foi lá e falou assim, esse cara aqui é igual ao meu filho agora. Eu vou colocar isso nele. Ele não precisa fazer nada. Só precisa dizer, vem. Nada. E aí Ele interviu na sua essência. E porque Deus interviu na minha e na sua essência, eu e você hoje somos santos. E por sermos santos, nossas orações vão direto para o coração de Deus. E algumas delas voltam para a terra para mudar as realidades que precisam ser mudadas ao nosso redor. Então, quando você estiver orando hoje, ou amanhã, Patrícia, as Patrícias aqui da minha esquerda, quando vocês estiverem orando, lembrem-se que vocês são santas de Deus. Deus interviu na sua essência. Você continua sendo santificado. Mas diante de Deus, Deus é atemporal. O cronos para Deus não tem nenhuma validade, os minutos, os segundos e horas. Deus está vendo você já glorificada no céu. Quando você estiver orando, a partir de hoje, lembre-se, eu sou santa. Eu sou santo.
essa oração tem uma direção, ela vai subir para o coração de Deus. E ela vai voltar para intervir nas realidades terrenas, que hoje são um atrapalho ou são um obstáculo na minha vida. Como eu falei, é um texto não convencional. Eu espero que tenha sido bênção para a gente, para você que está aí nos escutando, e que você possa, quem sabe, orar mais. Não num contexto utilitário, de só precisar de Deus. Mas que você ore. E ore de qualquer jeito, porque a oração, ela é o quê? Eu falei, qual foi a primeira palavra que eu falei aqui? Diversificada. De qualquer jeito. De roupa, sem roupa, no banheiro. Eu vou confessar aqui, os meus maiores momentos com Deus são no banheiro. É na tranquilidade, é quando eu posso parar, fechar a porta, tomando banho e outras coisas mais, sentado, conversando com Deus, com a Bíblia aberta, falando com Deus. Às vezes me ajoelhando com a cara no joelho, com a cara no chão do azulejo do banheiro, da cerâmica do banheiro. Então, do jeito que você quiser orar, ore. A oração é diversificada, a oração é preciosa, porque Deus capta as suas orações e coloca no altar de ouro dele, onde Jesus foi crucificado no seu lugar, onde ele morreu pelos seus pecados. Ore, porque a oração tem uma direção. Ela sobe para Deus, ela desce para a terra. Ela sobe para Deus, para tocar no coração de Deus. Ela desce para a terra, para mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida hoje, ou ao redor de nós. E ore muito, porque você é santo e santa de Deus. Amém?